Apocalipse capítulo 21, espero que seja um tempo agradável e proveitoso. Deus abençoe você e sua família, tenha todos um maravilhoso e abençoado dia na presença do Senhor. Vamos lá? O novo céu e a nova terra. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Nota de rodapé 1. O termo grego original aqui significa novo em qualidade, ineditismo e temporalidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Somente Deus é capaz de criar o absolutamente novo. A Terra e a humanidade ingressarão num novo universo, onde não mais dependeremos da força e energia de astros como o Sol, a Lua e as estrelas. Versículo 23 deste capítulo. O mar, na tradição judaica, sempre simbolizou o caos, a entropia e a malignidade. Na nova ordem, não haverá qualquer sombra de maldade, e o mar físico pode desaparecer do planeta como um sinal de total implantação do reino de Cristo sobre a terra. Romanos capítulo 8, do versículo 19 até o versículo 22. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Nota de rodapé 2. A cidade santa é a nova Jerusalém, a igreja de Cristo, adornada com uma noiva perfeita, bonita, amorosa e fiel. O enlace matrimonial do Senhor com sua igreja, seu povo salvo e santo. É uma metáfora judaica antiga do amor de Deus pela humanidade. Apocalipse 19:7, Efésios 5, do versículo 26 ao 27. A cidade santa reúne em si os principais elementos de Jerusalém, do templo e do jardim do Éden. A drástica separação que houve junto da infidelidade humana agora está completamente perdoada e superada em Cristo. Gênesis capítulo 3, Hebreus 9, 15, Hebreus 12, 24. E ouvi uma voz forte que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Nota de rodapé 3. Desde a libertação do povo de Deus do Egito, que a figura do tabernáculo significa a presença do Espírito de Deus junto dos seus filhos amados. Finalmente, eternamente, agora, essa convivência será perfeita. João capítulo 1, versículo 14. O Senhor fez de seus filhos reino e sacerdócio, e estes receberam o direito de viver na presença do Pai. Levíticos capítulo 26, versículo 11 ao versículo 12. Ezequiel capítulo 37, versículo 27. 2 Coríntios 6, 16. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Nota de rodapé 4. Todos os males, tristezas e dores vivenciados no mundo atual serão superados e consolados no novo mundo, onde impera o reino de Cristo. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Isaías 25, 8, 1 João 3, versículo 2. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede,
lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Nota de rodapé 5. Em geral, pessoas que vivem na prática obstinada desses erros e pecados são as mesmas que negam que Jesus Cristo é o Messias e o Filho de Deus. Os crentes sinceros entregam o controle de suas vontades e atitudes ao Espírito do Senhor e jamais desistem de buscar a santificação. 1 João capítulo 2, versículo 22. A Nova Jerusalém. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Nota de rodapé 6. Os 7 últimos flagelos ou pragas da justa ira divina. Apocalipse 15, versículo 1. A esposa do Cordeiro e a cidade santa são símbolos usados para representar a cidade que Abraão aguardava pela fé, obediente em Deus. Hebreus 11, do versículo 10 ao versículo 16. De acordo com Apocalipse 21, do versículo 22 até o versículo 24. E ele me conduziu no Espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Nota de rodapé 7. Ver notas sobre a expressão no Espírito em Apocalipse 1:10, Apocalipse 4:2 e Apocalipse 17, versículo 3. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. Nota de rodapé 8. A beleza exuberante de uma joia rara, pura e muito valiosa simboliza a santificação dos crentes que agora compartilham alegremente da glória de Deus Pai, que já descreveu sua glória como o esplendor das mais ricas gemas de diamante e jaspe. Apocalipse 4:3, Ezequiel 43, versículo 5. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Nota de rodapé 9. Os 12 portais ou portas ornamentadas com requinte e arte representam o ingresso dos salvos no reino. O número simbólico, completo e generoso de 144.000 de Apocalipse capítulo 7, do versículo 4 ao 8. A cifra 12, representando abundância, graça, completeza e perfeição, faz uma menção honrosa às 12 tribos de Israel e ressalta o vínculo que há entre o Antigo Testamento e o Novo ao mencionar os 12 apóstolos nos fundamentos da cidade. Versículo 14 deste capítulo de Apocalipse e Ezequiel capítulo 48, do versículo 30 até o versículo 35. Assim, havia 3 portas ao oriente, 3 portas, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular,
de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Nota de rodapé 10. Para os antigos gregos, o cubo era a forma geométrica quadrangular que simbolizava a perfeição, pois nele comprimento, largura e altura têm a mesma medida. Para os judeus, o cubo era lembrado como o formato geral do Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo. Em Apocalipse capítulo 11, as medidas foram tomadas como garantia de proteção. Aqui são a clara demonstração da beleza, simetria, perfeição e amplitude impressionante da graça divina. A medida grega citada no texto original é o estádio, que equivale a 185 metros, correspondendo a um total de 12.000 estádios. O Senhor Deus é o edificador do seu povo e da perfeita habitação dos crentes sinceros. Efésios 2, do versículo 19 até o versículo 22. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Nota de rodapé 11. A medida original grega do muro é de 144 côvados. O côvado era uma medida linear equivalente a cerca de 45 centímetros. O cristal de jaspe, o diamante, simboliza a pureza, resistência, beleza, riqueza e perenidade das obras realizadas pelo Senhor. O ouro límpido e cintilante como o vidro revela a absoluta ausência de contaminação e corrupção. Satanás jamais conseguirá seduzir o povo de Deus, nem induzir o ser humano ao erro. Versículo 27 deste capítulo, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu santuário. Nota de rodapé 12. A constante presença do tabernáculo e depois do templo em Jerusalém sempre foi um símbolo de reverência e encorajamento quanto à presença amorosa e poderosa do Deus de Israel, uma lembrança perpétua de que todo ser humano é pecador e carece da graça, do perdão e da glória do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23 até o 24. Entrar no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, de forma indigna, significava a morte imediata do transgressor. Nos dias atuais, para desalento dos judeus, sobre as ruínas do último templo cintila a cúpula dourada da mesquita islâmica de Omar, que também, com seu formato cúbico, resiste em Jerusalém desde o século VII. A cidade santa, entretanto, será habitada somente pelos salvos e santos. O relacionamento com Deus será franqueado e ininterrupto, pois na nova terra todo lugar é lugar de abundante e alegre comunhão entre Deus Pai e seus filhos remidos. Apocalipse 22, versículo 3. A cidade também não necessita do sol, nem da lua, para que brilhem sobre ela.
pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. Nota de rodapé 13. Cristo é toda a exuberância da glória de Deus Pai manifesta ao mundo. João capítulo 1, versículo 14. Portanto, na nova existência celestial, não serão necessárias outras fontes de energia que não sejam a própria presença gloriosa do Senhor Jesus. Isaías 60, versículo 19. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratica ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Nota JP 14. A cidade santa não conhecerá a escuridão ou as trevas, e jamais será ameaçada por qualquer perigo ou ação maligna. Isaías capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 10. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 22 do livro de Apocalipse. Espero que esse tenha sido um momento de aprendizado, um tempo agradável e proveitoso. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus abençoe você e sua família. Feito Lipas. A Deus somente seja a glória.